Muito bem, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Uma alegria estar de volta aqui ao Kardec. Agradeço aos amigos queridos que nos convidam, a Gládio, o Antônio e todos aqueles trabalhadores aqui da Casa Espírita, que eu sempre repito, é uma referência no estudo, na divulgação da doutrina espírita, já há tantos anos, né? Aqui no Brasil e no mundo, através das redes sociais. Cumprimento a cada um de vocês que se disponibilizou a estar aqui na manhã de hoje, deixou aí os seus afazeres para estar nesse pedacinho de manhã, falando um pouco da doutrina, falando um pouco de Jesus, e cumprimento também o pessoal que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, que vão acompanhar esse vídeo mais adiante, que a gente possa entrar no seu coraçãozinho nesta manhã, e que ao sair daqui, nós nos sintamos mais leves, há poucos dias do Natal, que é uma data, como disse a nossa companheira, em que o mundo se lembra de Jesus com muito carinho, de uma forma ou de outra, mas nós precisamos mais que isso. Então, no tema de hoje que nós vamos desenvolver, que é a alegria de viver na atualidade, eu gostaria de falar para um público muito especial na manhã de hoje, que são os espíritas. Porque nós falamos para o público em geral, e hoje eu queria falar especialmente aos corações dos espíritas. Muita gente pode dizer assim: André, mas eu ainda não me considero espírita, porque eu estou chegando na doutrina agora, eu gosto de estudar, não me considero espírita. Eu costumo dizer que o Chico dizia que estudou o espiritismo, tomou água fluidificada, tomou o passe e já é espírita, já está bom, não é? Já vamos em frente, porque não precisamos, para ser espíritas, de grandes formalidades, porque nós somos espíritas pelo coração. Então, quando nós falamos de alegria de viver, nós falamos com quem acredita piamente na espiritualidade. Então, veja bem, Deus, que é nosso Pai, Criador de todas as coisas e Criador de nós mesmos, nosso Pai, repito, na qualidade de Pai nos deu um presente. E aí eu pergunto, que presente você daria ao seu filho? Um presente inesquecível. Hoje você daria, por exemplo, uma TV de plasma, um smartphone, um carro 0 quilômetros, dependendo da sua condição. Você daria uma boa faculdade, você daria o estudo, daria uma base sólida religiosa. O que você daria para que seu filho nunca mais esquecesse de você? E Deus fez isso conosco, no ato da nossa criação, que éramos simples e ignorantes, veja bem, e simples e ignorantes, Deus disse para nós: eu vou te dar um presente que é um presente para sempre, e esse presente se chama imortalidade. Você é imortal, você é para sempre. Como é que pode um pai apostar todas as fichas num filho que está começando do zero? É incrível, não é? É assim uma bruta de uma confiança que Deus coloca nas nossas mãos. Mas por que Ele nos confia tanto? Porque Ele sabe no que nós vamos dar. Ele sabe onde nós vamos chegar. Pode demorar milênios, mas nós vamos chegar lá. Ele confia, porque Ele sabe o que Ele criou ali. Podemos ir para o campo da maldade, do ódio, da coisa ruim, mas eu costumo dizer, e Deus sabe disso, Jesus também sabe disso, que o ódio é o amor que ainda não venceu. Então, espíritas, alegria de viver. Nós somos imortais, e todos são imortais. Então, como é que nós podemos ser imortais e não termos a alegria de viver numa circunstância atual? Outro dia alguém me disse: André, falar é fácil. Se você for lá em casa, você chora, porque é só problema. Nossa, lá em casa eu não tenho vontade de voltar para casa. Por que ele não tem alegria de viver? Porque ele está vivendo e está vendo a circunstância. Ele está vendo aquele momento, aquela fotografia daquele momento. E a fotografia, vocês sabem, ela retrata um momento em determinada época da vida. Quando nós pegamos nosso álbum de fotografia, se é que ainda existem álbuns de fotografias, não é? Que hoje é tudo digital, mas nós olhamos aquela foto e pensamos: nossa, como eu estava magrinho, nossa, como eu tinha bastante cabelo,
Nossa, como era isso, como era aquilo. E é um tempo bom de recordação, mas é um retrato daquele momento, porque depois de um tempo, você é outra pessoa. Espero que para melhor. Vocês sabem que essa é a dinâmica do perdão, né? A dinâmica do perdão é incrível. Eu tenho estudado bastante este assunto do perdão, e a dinâmica do perdão, ela vem com o tempo. E é assim, alguém faz algo para mim que hoje é imperdoável. Tem coisa que me fizeram que não dá para perdoar, hoje. Dezembro de 2025. Mas e daqui a um ano, será que não daria para perdoar? Bom, vamos ver. Pode ser, né? Que as feridas fechem, que a coisa se ajeite. E daqui 10 anos? Dá para perdoar? E daqui 100 anos? E daqui 1000 anos? De repente, daqui 1000 anos, aquilo que ficou em 2025 vai ser tão pequeno, tão michuruca, que nós vamos falar como eu fui bobo, como eu perdi tempo com esta questão. Hoje dói muito, mas daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, nós somos imortais. Então, espíritas de Campinas, região, Brasil, mundo, tenhamos a alegria de viver. Então, o Espírito Emmanuel nos traz uma lição no livro Rumo Certo, logo ali no capítulo 10. Ele está dizendo aqui para todo mundo, mas em especial para os espíritas, tenho certeza. E ele diz assim: exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Ah, como é bom ser feliz quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a gente é alegre. Dinheirinho no bolso, a família está bem de saúde, o carrão está na garagem, está andando muito bem o trabalho, o emprego, o saláriozinho bom, mas quando as coisas entornam, é difícil você manter a alegria e o entusiasmo. Todavia, diz Emmanuel, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Então, muitas vezes a gente tem uma situação difícil, e olha que tem situações muito difíceis, e nós pensamos assim: agora acabou, agora estou no fundo do poço. E nós comentávamos agora aqui à mesa, não é? Que tem gente que precisa chegar no fundo do poço para começar de novo. Vocês sabem que um visitante, um viajante, melhor dizendo, andava por uma estrada quando parou num posto de gasolina. E desceu ali para esticar as pernas um pouco, esticar o corpo, enquanto o frentista abastecia seu carro. E ele ouviu um uivo, um gemido de dor, que provavelmente era de um cachorro. E ele olha assim um pouco distante, no posto de gasolina mesmo, tem um cachorro grande, deitado em cima do engradado, aquele engradado de madeira, e o cachorro uivava. Aí ele perguntou para o frentista: esse cachorro é doente? Ele falou: não, não é doente não, mas ele está uivando de dor. Ele falou: pois é que ele deita naquele engradado, e naquele engradado tem um prego, e o prego cutuca ele, e aquilo dói, ele uiva. E aí o viajante disse: e por que ele não sai do engradado? E o frentista disse: é porque ainda não está doendo o suficiente. Quando doer o suficiente, aí você fala: espera aí, eu preciso tomar uma providência. Então, se nós temos a alegria de viver, se nós somos imortais, se nós temos que exteriorizar o entusiasmo, a alegria, e o espírita tem que ser para frente. Dizia Chico Xavier que os espíritas, na hora da dor, chora, vai lá no banheiro, lava o rosto, bota um sorriso na cara e vai atender o seu povo. Este é o espírita. Ai, André, é muito difícil, se fosse fácil, não é verdade? Então, entusiasmo. O que é o entusiasmo? Ele vem do grego theos, que é Deus, e também do endo. O que é o endo? Vocês já fizeram endoscopia? Dentro. Deus dentro do coração. Então, se você tem Deus dentro do coração, se você é imortal, precisa ter a alegria de viver, mesmo nas horas difíceis. Você, espírita, e eu também me incluo, tem que ser o cara que joga para cima.
Na hora da dor, fala: peraí, gente, vamos fazer uma prece aqui. Vamos pedir a Deus. Vamos em frente. Ah, mas está muito difícil, mas vamos confiar. Agora, se o espírita for o primeiro a desanimar, o primeiro a pegar sua malinha e ir embora, e a gente vê muito isso nas casas espíritas. Na hora da dor, o espírita fala: vou me afastar. Vou ter que ficar 6 meses sem vir aqui na casa espírita, porque eu preciso alinhar minha vida. Preciso tomar minhas providências. Daqui 6 meses eu volto. Às vezes volta, às vezes não volta não. Às vezes demora mais muitos anos. Mas aí, olha que interessante. O mundo, e eu estou falando de todos, espíritas, não espíritas, buscam a felicidade. Evidente que buscam, nós estamos aqui para ser feliz. Ninguém quer ser infeliz. E aí nós vamos buscando a felicidade em várias coisas, inclusive nas coisas exteriores. Então pode ver, quando a pessoa está tristinha, ela quer sair para comprar alguma coisa para ela. Ah, vamos no shopping, preciso dar uma volta no shopping, preciso ver gente, preciso comprar uma coisa, não é? As mulheres, com todo o respeito, dizem assim: preciso comprar uma blusinha, estou precisando de uma blusinha. Lá em casa é muito engraçado, nós estamos assim no esquema provisório, estamos mudando provisoriamente, mas nós temos uma cômoda alta no quarto, acho que tem 5 ou 6 gavetas. Meia gaveta é minha. Adivinha de quem é as outras 4 gavetas e meia? É das blusinhas. E precisa da blusinha. Então a gente vê a alegria nas coisas exteriores, no passeio. Claro que é importante você comprar alguma coisa para você ir passear, você ir com a sua família, mas a alegria deve estar dentro de você. Quantas vezes eu já vi gente brigando na fila do cinema, nervoso. Gente vai entrar para se divertir na fila do teatro. Não, um absurdo essa fila aqui, o que é isso? Onde é que já se viu? Não é? Então, será que vale a pena? E aí nós buscamos, eu disse, a felicidade. E tem gente que busca a felicidade nos livros de autoajuda, que ajuda também. Tudo é válido para o ser humano. Busca a felicidade até no Google. Você coloca lá, 10 passos para a felicidade, aparece. 7 passos para a felicidade, 12 passos, quantos passos você quiser. Aí você vai seguindo os passos e fica feliz. Olha que bem, é assim, gente. Se fosse assim, estava tudo resolvido. Mas nós que somos espíritas, nós temos um manual de instrução, um manual de voo, nós temos um livro de autoajuda que foi escrito há 161 anos. 161. Fala: nossa, André, mas é tão... Mas que livro é esse que eu não estou sabendo? Olha o livro lá. Evangelho segundo o Espiritismo. É um manual de instrução para o espírito encarnado. É um plano de voo. 27 capítulos ordenados pedagogicamente pelo professor Allan Kardec. Não foi colocado ali ao acaso. Ah, vou pôr esse primeiro, vou colocando aí, ver o que... Não. Ele colocou de uma forma dinâmica, muito simples e muito eficiente. Quer ver uma coisa? Ele começa numa introdução, muito interessante. Poucos espíritas leem a introdução. Você já vai lá para o meio. Depois ele começa falando basicamente de Jesus, do Espiritismo, de Moisés, e vai andando, chega lá nas aflições, capítulo 5. Mas depois vem a consolação, depois vem a caridade, e depois ele termina nas preces. Outro dia falei para um espírita: olha, tem um livro de preces dentro do Evangelho. Ele falou: aonde? Que eu nunca vi. Eu falei: é no finalzinho, capítulo 27. Nossa, nunca percebi, vou dar uma olhada. Espírita velho já. Porque a gente pega o Evangelho, abre ao acaso, e às vezes não gosta da lição que caiu para nós naquele dia. Aí fala: ah, não, esse não, fecha, abre de novo. Ah, não, esse de novo não vou querer. A gente faz assim o Evangelho. Como é que a gente lida com o Evangelho? Outro dia, eu fui fazer uma palestra fora, e fiquei hospedado na casa de um casal, uma casa muito chique, e aí eles tinham um balcão assim, muito bonito, com um pedestal de madeira, e um Evangelho histórico em cima. Eu olhei e falei: é o Evangelho ou é a Bíblia? Não, é o Evangelho.
um evangelho grosso, assim, com páginas douradas. Aí estão os 5 livros do Kardec, a gente deixa sempre aberto no evangelho, que é para proteger o nosso ambiente. Eu disse, e protege? Aí ele falou, nós estamos tentando. Será que protege, gente? Protege não. Tem que tirar as letrinhas do evangelho, colocar no coração, na mente primeiro e depois no coração. Vocês sabem que tinha uma senhora que ela ajudava o Chico na casa dele, o Chico Xavier. E o Chico já com 80 e tantos anos, estava sentadinho assim na sua poltroninha, na sala, e aí ela passando para lá, passando para cá, e ela contou o seguinte, que era muito interessante quando o Chico fazia o evangelho no lar à tarde, sozinho, fisicamente, porque ela não conseguia ver os espíritos. Aí diz que o Chico pegava o evangelho sentadinho, sozinho, só ele, fisicamente. Ele pegava o evangelho e segurava o evangelho assim com carinho, como se estivesse segurando algo precioso, e Aí depois de alguns segundos que ele manipulava aquele evangelho, ele abria o acaso e ia com o dedinho assim, bem devagarinho. Ele enxergava muito mal, vocês sabem, mas ia com o dedinho assim, bem devagarinho, umas 3 ou 4 linhas, aí fechava o evangelho, a senhora observando ele da porta, discretamente. Aí fechava o evangelho assim, colocava o evangelho junto ao peito e ficava olhando para o nada, com os olhinhos assim olhando para o nada. Aí a senhora pensava, está pensando do que ele leu, ele está ruminando o evangelho, está degustando o evangelho. E depois de alguns minutos ele fechava os olhos e fazia a prece, e estava encerrado o evangelho no lar solitário. Então muita gente diz, eu não faço evangelho no lar não, porque em casa ninguém topa, é um para cá, outro para lá, ninguém está nem aí com o evangelho. Não tem problema não, faça você a sua parte, vai lá no quarto, vai lá no banheiro, vá onde você precisar ir, mas faça a sua parte para o seu coração. Então, na manhã de hoje, neste domingo, próximo ao Natal, eu gostaria de passear um pouquinho com vocês pelo Evangelho de Jesus. São 27 capítulos, e para a alegria de todos, nós vamos passear uns 3 ou 4 só, porque é muita coisa. E não vamos aprofundar, porque o Evangelho, ele deve ser aprofundado no dia a dia, no estudo. E não adianta ler, já li o Evangelho capa a capa. Não adianta nada. É dispensável? Claro que não, é válido. Mas o Evangelho, ele é livro de estudo, ele é livro de coração, ele é livro que nós temos que ler todos os dias, ter por hábito ter ele na bolsa. De repente você bota lá o Evangelho na bolsa, enquanto você está esperando algo, não é? Vai lendo lá um trechinho. Então, um capítulo que eu queria lembrar com vocês é o Bem-aventurados que são misericordiosos. E aí, quando você chegar em casa, pega o Evangelho e procura lá as lições que tem no Bem-aventurados misericordiosos. E aí vem uma pergunta com este capítulo, que é a seguinte: você tem a cultura de servir? Você gosta de servir? Porque André Luiz já disse que o cristão existe para servir, não para ser servido. Olha que coisa. E a gente adora ser servido. Como é bom ser servido. Quando a gente vai no restaurante, já viram como é que é? Você já senta ali na mesa, na cadeira, e você não olha para a pessoa que está na sua frente, você olha para o garçom, você procura o garçom, onde ele estiver, e o menino está lá, o garçom rápido, correndo, né? São muitas mesas para ser servido, para serem servidas, e se ele não vem logo, a gente já se irrita. Nossa, mas o garçom não olha para cá. Aí o menino olha e diz, aqui. Aí vem e fala, por favor, eu quero tal coisa, uma água com gás, gelo e limão. Aí o menino vem, se demorar muito, a gente se irrita, porque a gente gosta de ser servido e bem servido, estou pagando, é isso ou não? E aí então vem aquela água com gás, gelo e limão, você chama o garçom de novo. Falou, garçom, o meu limão é espremido, não é em rodela. Senhor, desculpe, eu esqueci de perguntar. Pois é, não perguntou. Vai o menino com o limão de volta e traz o outro limão. Então nós gostamos de ser servidos, do começo ao fim. Nós gostamos de ser abanados. Lembra, em outras reencarnações,
quando éramos reis, quando éramos imperadores, quando éramos senhores de engenho, e ficava aquele servo ou aquela serva do nosso lado, com um cabinho assim, uma peninha abanando a nossa cabeça, ficava ali abanando o tempo todo. Imagina um servo para abanar a nossa cabeça, olha que chique. E vocês sabem por que abanava a cabeça? Não era para vento, porque aquilo não faz vento nenhum, 3 peninhas ali. Era para espantar os mosquitos, porque ali se tomava pouco banho. O asseio era muito complicado naquela época. Então se abanava para o rei não ter que ficar espantando os mosquitos ali daquela região. Então nós gostamos de ser servidos, mas o espírita precisa aprender a servir. Só assim nós vamos botar o evangelho no coração. Quando você se dispor, seja o primeiro a levantar a mão. Gente, vai ter uma pizza, quem vai ajudar aqui? Marca meu nome. Mas tem gente que é reticente. Vê se precisa de alguém, vocês me chamam. Se precisar de alguma coisa, você me liga. O sujeito não deixa nem o telefone, nem o WhatsApp. Você vai ligar como? Nem médium eu sou para poder fazer uma transmissão mediúnica, não é verdade? Vocês sabem que um monge sábio, aqueles monges tibetanos, não é? Estava andando por umas paragens, junto com um discípulo seu, um jovenzinho, estava aprendendo a ser monge. E eles chegaram à beira de um lago, e o monge percebeu que havia um escorpião se debatendo na água, se afogando. Imediatamente ele pegou ali um graveto seco, alcançou o escorpião subiu no graveto, ele tirou o escorpião da água, num demoronado, o escorpião andou pelo graveto e picou a mão dele. Ele imediatamente, com aquela dor da picada, soltou o escorpião bateu de novo dentro d'água. O monge de novo pegou mais um gravetinho, foi lá, tirou o escorpião danado de novo andou no gravetinho, picou ele pela segunda vez. Ele se debateu, o escorpião de novo na água. Terceira vez ele pega outro gravetinho, o menino falou: mestre, um minuto, por favor. O senhor não está vendo que o escorpião vai te picar de novo? Ele falou: estou vendo. E o senhor vai salvar ele de novo? Vou salvar. Por quê? E o monge disse: porque a natureza dele é picar, a minha natureza é salvar. Qual que é a nossa natureza? É picar, gente. Tem gente que pica, e pinica dolorido, através dos atos, através da maledicência. Como é bom falar mal dos outros. Você ouviu falar? Nossa, você viu fulano? Ouvi dizer que a partir de agora está assim. O outro fala: não acredito. Verdade, mas me contaram, não estou inventando não. Então, bem-aventurados que são misericordiosos. Vocês sabem que, deixa eu passar uma coisa para vocês, eu tive em São Paulo, acho que antes da pandemia, bem antes, há uns 10 anos, e terminei a palestra, Centro Espírita Caminho da Luz, ali na Avenida Sapopemba. E aí terminou a palestra, lá também há muita gente, aí veio uma senhora no final da palestra, assim no pé do palco, me chamou, uma senhorinha já de idade, cabelinho branco, um coque assim, né, com os grampinhos assim presos, um chale. Aí ela chegou, falou: oi. Falei: oi. Ela falou para mim, nunca tinha visto ela: eu sou a Tequinha. Falei: ô Tequinha, eu sou o André. Ela falou para mim: você tem e-mail? Falei: tenho. Dá seu e-mail. Dei meu e-mail para ela, falou: vou te mandar uma coisa, porque eu descobri esses tempos que eu sou poetisa. Descobri agora. Eu falei: é verdade? Estou escrevendo como nunca, vou te mandar. Ela devia ter uns 80 anos, aí ela escreveu assim no e-mail: quem não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, olha sem nada a ver, caminha sem andar e dorme em seu egoísmo. Todos os dias vai matando a vida, porque não tem um objetivo em seu coração. Viver é amar a vida, é transmitir um olhar de simpatia que enche o coração de esperança. Embora a vida apresente-nos desafios, tudo o que fazemos servimos a Deus,
aos nossos semelhantes e a nós próprios. Tudo o que fazemos servimos a Deus, aos nossos semelhantes e a nós próprios. Assinado Terezinha Dantas, São Paulo, Capinal, simplesmente Tequinha. Voltei na casa lá várias vezes, que eu vou uma vez por ano lá em São Paulo nessa casa. Nunca mais vi a Tequinha. Eu queria tanto mais poemas, e ela, acho que mudou o e-mail, não sei, não consegui mais contato, foi aquele instantâneo que ficou na memória. Olha que interessante o poema dela. Vamos falar um pouquinho de caridade? Vocês sabem o que é e o que não é caridade? Precisamos saber. Porque a gente fala muito de caridade na casa espírita. Quando você abre o Evangelho, dá na caridade. Preletores falam de caridade, mas nós temos que saber o que é a caridade. Porque tem muita gente achando que está fazendo a caridade e não está. Às vezes não está fazendo mais que a obrigação. Às vezes não está fazendo mais do que devolver aquilo que tirou em outros tempos. Porque tem isso também. E está achando que está fazendo caridade. Ah, já dei minha cesta básica este ano. Agora só em 2026. Porque eu dou uma cesta por ano. Parabéns. Também é caridade? É caridade. Mas sabe que não dá para a gente fazer um pouquinho mais? Vocês sabem que sem nenhuma crítica, mas que sirva de exemplo para nós, eu não gosto de críticas, né? Mas que sirva de exemplo com toda certeza. E é interessante a história, porque lá na Casa do Caminho, em Valinhos, nós fazemos uma feijoada uma vez por ano, em junho. É uma feijoada tradicional na cidade, muito conhecida. Nós vendemos 600 convites para 600 pessoas. E é um trabalhão, né? E aí a gente junta os voluntários, e apareceu um moço lá, se voluntariando, e durante anos, não foi um ano só não, foi 5 ou 6 anos seguidos, ele esteve lá conosco. E o serviço dele, no domingo de manhã, era fechar os marmitex de arroz. Então o pessoal botava o arroz, ele botava aquele marmitex na máquina, o tempo que ainda fechava assim o marmitex, e ele fechava o marmitex 600. Chegava umas 7h30 da manhã, quando eram umas 10, 11 horas, estava feito o serviço. Ele se despedia, ia embora, voltava no próximo ano. E trabalhava com alegria, um bom menino, jovem. E aí passou um tempo, ele não foi mais, sumiu. Cadê fulano? Não veio mais. Perdeu o contato, perdeu o zap, perdeu o telefone, tudo. Está tudo ótimo. Passou um tempo, encontrei com ele na festa do Figo, ali em Valinhos, em janeiro. Está próximo, nós temos a festa do Figo, que é uma festa grande, e nós trabalhamos lá com 11 entidades numa barraca, a Barraca da Calabresa. Aí é festa, né? A gente estava lá à noite, e aquele movimento na festa, passou ele, o sujeito do arroz, com a esposa, com a filhinha, ou o filho, não lembro, passou assim, aí nos cumprimentamos, falou, fulano, você sumiu, aquele papo de sempre, né? Vai lá nos ajudar, não, tal. Aí eu falei para ele, você não quer ser voluntário na barraca? Porque nós estamos precisando de voluntário. Aí ele me falou uma frase que marcou muito para mim, porque nós estamos discutindo aqui fora da caridade numa salvação. Eu falei, você não quer ser voluntário aqui na barraca? Ele falou, André, durante anos eu já fui lá fechar a marmitex de arroz. Já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte, deixa para os outros. Falei, tem razão. Mas se precisar, até umas ordens. Então, sabe que nós já fizemos a nossa parte? Não é sem nenhuma crítica, respondo, repito, quer dizer, será que nós já fizemos a nossa parte? Qual é a nossa parte? Eu não sei. Então é melhor fazer bastante, para que a gente fique com um créditozinho. Não é verdade? Vai saber o que nós estamos devendo. Mas é muito fácil falar de caridade. É muito fácil falar de dar, de doar, quando nós precisamos colocar isso em prática. Acho que eu já contei isso aqui, mas vocês sabem que o José Medrado, que é um palestrante lá de Salvador, na Bahia, ele é uma peça rara, já viu o Medrado? Você vê lá no YouTube e tal. E o Medrado conta que certa feita ele foi fazer um congresso, e o Medrado estava sentadinho ali na cadeira, esperando a vez dele de falar, e tinha um palestrante no palco falando sobre a caridade, mas falava de uma forma brilhante, como ele nunca tinha ouvido falar da caridade. E ele dizia que nós não temos nada aqui, nem o corpo, que não é nosso, é emprestado. E quando nós voltarmos, vamos voltar sem nada.
materialmente falando, a não ser com a nossa bagagem adquirida, não é? Espiritualmente, com as virtudes feitas aqui, mas a priori, materialmente, não tem nada. E ele dizia, o palestrante no palco, para José Medrado e para os presentes, que nós temos que dar tudo, porque nada é nosso. Então, tudo que você der, ainda tem um parêntese, porque ainda é emprestado. Então, você está dando o que não é seu, é emprestado por Deus, que já é um mérito nosso e de Deus também. Olha que coisa interessante. Ah, mas fui eu que adquiri, com méritos de Deus, porque Ele te deu força, te deu inteligência para que você trabalhasse, para que você estudasse, para que você ganhasse o seu dinheiro. É muito maluco isso, né, esse raciocínio, muito avançado para a nossa cabeça. E aí o palestrante acabou de falar e desceu do palco, foi aplaudidíssimo, porque é um palestrante famoso, né? Sentou-se do lado do Medrado, o Medrado esperando chamar ele, disse para o palestrante, parabéns, olha, nunca vi uma palestra tão boa como essa sobre a caridade, você fez uma abordagem fantástica, muito obrigado. E aí o Medrado falou que era noite, e estava assim meio friozinho no local, e o palestrante que desceu do palco estava com um casaco muito bonito, esses casacos assim de linho, que tem aqueles couros no cotovelo, na gola, sabe qual é? Casaco chique. Aí o Medrado, que é uma peça raríssima, né? Aquilo lá é uma coisa incrível. Ele olhou para o palestrante e falou, você falou muito bem da caridade, mas posso te pedir uma coisa? Pode, Medrado, o que você quer? O que você precisa? Ele falou, dá esse casaco para mim. Ele falou, como assim? Não, porque eu achei bonito o seu casaco, e é um casaco muito chique, provavelmente eu nunca vou ter um casaco desse, que deve ser caro. Ele falou, Medrado, eu não posso dar o casaco, porque esse casaco eu ganhei da minha filha. Aí o Medrado falou, não, você não pode dar, mas você acabou de falar lá em cima que tem que dar tudo. Você acabou de falar lá que nada é nosso, como que agora o casaco é seu? É nosso. Ele falou, não, Medrado, você não entendeu, o que eu falei do palco é força de expressão. Até quando nós vamos viver com a força de expressão, não é? E deixar de colocar Jesus nos nossos atos. A gente traz para o brechó da casa aquilo que não serve, aquilo que não serve. Será que nós teríamos coragem de trazer uma coisa que serve? Pegar uma calça que nós gostamos, uma camisa, e falar, essa aqui eu vou levar para um irmão meu, que vai gostar dessa camisa tanto quanto eu gosto. Depois que está poída, não serve mais, aí é fácil descartar. Quero ver você trazer uma coisa que você goste. Aí é um desafio. O sujeito chega para o amigo e fala, se você tivesse 2 fazendas, você daria uma para mim? O amigo falou, claro que daria, nós somos irmãos, se eu tivesse 2 fazendas, nós daríamos, eu daria uma para você. Se você tivesse 2 carros zero importado, você daria um para mim? Claro que daria, imagina, nós somos irmãos. Se você tivesse uma casa de campo linda, 2 casas, você daria uma para mim? Daria, sem dúvida. E se você tivesse 2 camisas, finas, bonitas, você daria uma para mim? Ele disse, não daria. Mas como não daria uma camisa? Você me daria a fazenda, a casa de campo, o automóvel, e uma camisa você não daria? Ele falou, não, é que as 2 camisas eu tenho. As 2 camisas eu tenho. Então fica fácil você doar o que você não tem. Então, vamos para a fé? Vamos passeando no Evangelho, estou dizendo isso, para que vocês sintam a curiosidade de abrir o seu Evangelho hoje e ver, deixa eu ver essa parte que o André falou lá, o que está falando aqui, o que o mestre Allan Kardec disse, o que Jesus, mestre, está dizendo. E a fé transporta montanhas, está lá no capítulo 19, e a pergunta é a seguinte, você cultiva a fé viva dentro de você? Você colocaria a sua vida nas mãos de Deus, neste momento? Colocaria? Será que colocaria? Ou você teria uma dúvida? Ou você falaria, espera um pouco. Vocês sabem que Francisco de Assis, pai Francisco, que viveu nos anos 1300 e pouquinho, na Itália, em Assis, ele estava viajando também com um discípulo, com um candidato a monge, vamos dizer assim. E aquele tempo, 1300, as viagens eram a pé. E eles caminhando por aquele caminho, uma estrada longa, começaram a sentir fome e começou a cair a neve.
e eles estavam preparados, mas não estavam tão bem preparados assim, e a neve começou a cair, e o discípulo disse para Pai Francisco: e agora? Ele falou: agora nós seguimos em frente. Mas nós estamos com frio. Pois é, mas vamos seguir em frente. Mas não há perigo de morte? Mas vamos seguir em frente. Mas o senhor está achando que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir, vamos em frente. E continuaram o caminho, aquela neve caindo. Aí quando chegou lá na frente, os dois tiritando de frio, com fome, cansado. E aí o discípulo falou: mestre, Pai Francisco, acho que não vai ter jeito. Calma, vai ter jeito. Andaram mais alguns quilômetros, viram uma abadia, um convento, vamos dizer assim. Na verdade um mosteiro, porque era de padres. E aí, bate lá. O discípulo foi lá, bateu, abriu uma portinha assim: quem está aí? O discípulo falou: é Pai Francisco. O Pai Francisco era muito conhecido na região. A voz falou: que Pai Francisco, o quê? Pá! Bateu a porta. Aí o mongezinho falou: agora vamos morrer, porque fechou a porta, Quando ele se vira, ele vê Pai Francisco sorrindo e cantando, e brincando com a neve. Ele falou: ainda por cima, Pai Francisco ficou louco, porque nós estamos para morrer aqui, numa situação periclitante, e o homem rindo, cantando e brincando com a neve. Ele falou: Pai Francisco, nós vamos morrer. Ele falou: eu sei. E o senhor não fica desesperado? Claro que não, porque eu esperei este momento durante toda a minha vida. Nós estamos refletindo sobre a fé. Eu esperei esse momento durante toda a minha vida, o momento em que nós estaríamos 100% na mão de Deus. Agora é com Ele, não é mais com a gente. Ele sabe o que faz. O que Ele fizer está bom para nós. O discípulozinho que não tinha tanto aquela fé falou: pelo amor de Deus, E Pai Francisco continuou brincando com a neve. De repente abriu uma portinha lá. Era um monge mais idoso, Quem está aí mesmo? Pai Francisco. Pai Francisco, desculpa. O menino fechou errado aqui a porta. Abriu a porta, o Pai Francisco olhou para o discípulo, como quem diz: não falei que nós estamos nas mãos de Deus? Então nós colocamos nossa vida nas mãos de Deus? 100%? Colocamos não, porque não falta muita fé ainda. Para o espírita e para o não espírita. Que coisa, Então, como é que a gente vai chegar no patamar do Chico Xavier, que fazia uma prece e dizia para Jerônimo Mendonça: está resolvido? Como está resolvido? Nós fizemos uma prece, pois é, mas o efeito vem com o tempo. Está resolvido. Vamos em frente, porque eu queria colocar para vocês um último episódio do Evangelho de hoje, que é o bem-aventurados brandos e pacíficos. O espírita é brando e pacífico. O espírita é calmo, tranquilo. Gente, como é que está o coraçãozinho dos espíritas? Ou o espírita está afobado, está atropelado, não tem tempo para nada, agenda galopante, e não vai dar, e não tem como, e é compromisso para cá, e corre para lá, e nervoso, estressado. Hoje meu dia foi, nossa, não deu nem para fazer uma prece, porque foi tão corrido, nem uma prece de uma linha, sabe que não deu para fazer? Você, e eu também me incluo, eu falo você para dar mais impacto, mas nós, somos da calmaria ou somos de botar lenha na fogueira? Precisamos pensar nisso. Nós somos de mansuetude ou somos de tirar satisfação? O chamado barraqueiro. Já pensou o espírita barraqueiro? Vai ser apontado na rua. Vai ser apontado na rua, porque a gente acha que ninguém conhece a gente. Você dá um deslize lá, alguém já fala: está vendo espírita? Está vendo aquele lá? Não sai do centro espírita. E está fazendo isso. Nós seremos apontados. Mas ninguém me conhece. Você acha que não? Os espíritos te conhecem. Os espíritos obsessores que nos acompanham, nos conhecem. Falou: não sei, eu sei como é que ele faz. Vocês sabem que Sócrates, que viveu 300 anos, ou 400 anos antes de Cristo, 400, 400 e pouquinho. O Sócrates, ele tinha uma mansuetude, uma tranquilidade. Primeiro que ninguém gostava muito de conversar com ele, porque aquilo não acabava nunca. Era uma filosofia só.
Então aquilo se arrastava, então a turma já cortava até a volta, já vem o chato, porque ele falava verdades, não é? Ele falava verdades, ele falava coisas que mexiam com o coração das pessoas, mexiam com a quietude das pessoas. E o Sócrates tinha um problema muito grave, que ele não conseguia levar dinheiro para casa, sabia disso? Porque ele não achava justo cobrar para repassar o saber, e ele era professor, e aí o pessoal foi expulsando ele dos locais, e ele transformou a casa dele, a sala da casa dele, numa sala de aula. Então vocês imaginam a cena assim, numa tarde, todos os alunos com aquelas túnicas gregas, tudo sentado assim, não tinha sofá, né? Nos tocos, nas almofadas, no chão, e o Sócrates ali filosofando. Devia ser uma aula belíssima, mas quem não gostava muito era Xântipa, sua esposa, porque o homem não sustentava a casa, e ela tinha que se virar, e aquele pessoal filosofando na sala dela, que mulher que gosta, né? Gosta de deixar a sala tudo arrumadinho, vem um bando de homem, e fica tudo sentado ali, e tinha que dar água, tinha que dar uvas, tinha que dar castanhas, não sei o que eles comiam lá, não é? E ela um dia estava assim muito estressada, aquele tempo já tinha o estresse, vocês imaginam vocês que isso é próprio do ser humano, e ela estava assim muito chateada com aquela situação, e ela chegou no meio da sala, no meio da aula, e disse uma palavra que quando as mulheres falam, nós homens podemos sair correndo, não é? Quando a mulher chega e fala, chega, para mim deu, pode cair fora, que você perdeu, não é? E aí então ela chegou no meio da aula e disse, chega, para mim deu, e começou a falar, e os alunos olhavam para o Sócrates para ver se ele ia responder alguma coisa, ver se ele reagia, e o homem com a boca fechada, só ouvindo ali calmamente, com semblante natural, semblante muito suave, não é? Muito tranquilo, e a mulher falando. Quando ela viu que ele não reagia, e os alunos falavam para ele, né, olhavam assim, como que diz, vai falar alguma coisa? Ela começou a desferir palavrões da época, palavrões terríveis, e xinga daqui, fala de lá. Aí os alunos pensaram, agora esse homem abre a boca, não é possível, a mulher está desacatando ele. Quando os alunos viram que não ia nada acontecer, e ele ficava quieto, nós estamos aqui refletindo da mansuetude, brandos e pacíficos, tinha um copo de água assim, ela pegou o copo e jogou no rosto do Sócrates. Isso aí está nos livros de história. Ela joga a água no rosto de Sócrates. É uma ofensa grave você jogar um copo d'água no rosto de alguém. Depois disso, só se você cuspir, não é verdade? Para ofender mais ainda. Mas ela jogou a água, e os alunos olharam e falaram, agora ele reage. E ele reagiu. Ele pegou um lencinho, limpou assim, e falou, pois é, meus alunos, hoje tivemos uma grande lição nessa sala. Na vida, primeiro vem o trovão, mas depois vem a chuva. Primeiro vem o trovão, depois vem a chuva. Então, meus amigos, é isso, né? O espírita, na medida do possível, tem que exercitar essa brandura e pacifismo, porque primeiro vem o trovão, depois vem a chuva, vem a bonança, vem as coisas boas, vem as flores, vem a primavera, não é verdade? Então é isso que eu queria falar para vocês na manhã de hoje. Então, espíritas, já que nós passeamos pelo Evangelho de Jesus, né? Eu diria o seguinte nesse final de ano, eu sempre repito isso nas minhas palestras últimas, porque o espírita tem que ser seguro. Outro dia lá em Valinhos eu perguntei para uma pessoa, o senhor é espírita? Ele falou, estou tentando. Falei, mas está difícil assim? Ele falou, André, é difícil ser espírita. Eu falei, puxa vida, não? Espíritas com medo de viver. Gente, se nós somos imortais, como é que nós vamos ter medo de viver? Como é que você vai ter medo do amanhã? André, amanhã não se sabe. Amanhã vai ser melhor que hoje, porque nós temos que confiar. Como é que pode um espírita desanimado? Agora eu desanimei de vez, agora não sei o que eu vou fazer. Espírita com medo de ficar doente. Espírita com medo de desencarnar, já vi isso. Outro dia alguém dizia para mim, André, eu só tenho medo de acordar morto.
Falei, se tu acordar morto, vai tomar um susto o pessoal que estiver lá no velório, né? Porque o negócio vai ser complicado. Espírita com medo de ir para um umbral, já viram isso? Outro dia uma pessoa falou, André, eu morro de medo de ir para um umbral, porque a gente escolhe para onde a gente vai. Eu falei, claro que escolhe. A gente escolhe para onde vai, para um umbral. Tem gente que gosta de ir para o nosso lar, né? Nosso lar deve estar congestionado, porque tudo quanto é espírita quer ir para lá. Como é que pode isso? Não é? Você escolhe ir para a colônia, ir para a espiritualidade, para o umbral, você escolhe, mas você escolhe no decorrer da vida, com as suas atitudes, com a sua mentalidade, não é na hora da morte que você escolhe, aí já está escolhido, aí já foi para o brejo, né? E para que o Espírito quer ir para nosso lar? Fala para mim. Gente, nosso lar é lá no Rio de Janeiro, entre São Paulo e Rio. Vocês viram como é que está o Rio de Janeiro? Você está andando lá em nosso lar, sobra uma bala perdida, como é que você faz? Você desencarna de novo, é isso? Gente, tem nosso lar aqui em Campinas, tem nosso lar em Valinhos, fica mais próximo para visitar quem você ama, fica mais próximo para você preparar a sua reencarnação, se assim for concedido daqui a um tempo, não é? Então, espírita, achando que o nosso lar está garantido, viu, Gladys? Hã? Não quer ir não? Lá deve estar cheio de gente. É. E, por último, nós achando que os bens materiais são para sempre. Bens materiais são para sempre. Vocês sabem que o Silvio Santos desencarnou outro dia? Vocês estão sabendo, né? Gente, não levou uma telecena com ele. Não levou um carnê do baú. E foi tão digno, né, esse homem, que ele, nem caixão ele quis. Ele escolheu lá a moda judaica, ser banhado lá naqueles panos e sepultado dignamente, não que os outros não sejam dignamente. Então, meus amigos, é isso. Eu queria dizer isso para vocês, e eu queria dizer para vocês, sorria, sempre, porque o sorriso, ele contagia, o sorriso é contagiante. Pode ver, você pega uma pessoa na rua e faz essa experiência, uma pessoa que você não conhece, vem uma pessoa de lá e você diz, entre dentes, bom dia. A pessoa vai responder da mesma forma, bom dia. Se você passar para a pessoa e falar, bom dia, a pessoa, bom dia, vai te assustar, fala, que é isso? Porque é contagiante, você emite uma carga fluídica muito grande, quando você fala um bom dia, quando você fala boa tarde, quando você fala me desculpe, quando você diz muito obrigado, gratidão, Deus te abençoe. Por isso que eu acho tão importante aquela moedinha no sinal. Tem gente que fala, não dou moeda para o sinal que eu não sei o que a pessoa vai fazer. Nós queremos controlar o mundo agora, né? Viu? O que a pessoa vai fazer com a moedinha? O problema dele, não é nosso. Aí a pessoa bate no carro assim, o menino, pá, 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 você faz assim. Aí a pessoa sai, o que ela pensa, será? O que ela emite de pensamento? Mas se você descer um pouquinho o vidro, 50 centavos, sabe aquela moedinha que ninguém mais usa? Que agora é tudo Pix, não usa para nada aquele sim, fica lá aquela moeda ali juntando poeira, você dá para o menino e ele fala, ô tio, Deus abençoe, viu? Gente, aquele Deus abençoe, inunda a sua psicosfera espiritual com coisas boas, muda o seu dia. Então, sorria sempre. E eu quero desejar muitas coisas boas para vocês. E é esse o meu recado de hoje. Nós já estamos chegando ao final. Agradecendo muito a oportunidade de estar aqui nesta casa. Eu sei, mas eu queria desejar para vocês o seguinte. Aqui eu trouxe um texto da Marta Medeiros, só que eu confesso para vocês que eu dei uma mexidinha no texto, para puxar para a nossa sardinha aqui. Então, quem somos nós? Vocês já pensaram nisso? Quem é você? Uma pessoa centrada, equilibrada, um exemplo? Ou um pateta atrapalhado, imperfeito? Você, diz a poetisa, é os brinquedos que brincou na infância, as gírias que usava no seu tempo, sacou o bicho? E os nervos à flor da pele no vestibular, os segredos que guardou.
Você é a sua praia preferida, pode ser Ubatuba, Copacabana, Floripa. Você é o renascido depois do acidente que escapou por um triz. Você é aquele amor atordoado que acabou e o que você sobreviveu. Você é a conversa séria que teve um dia com seu pai, aquele abraço que um amigo te deu na hora H. Você é a saudade que sente da sua mãe, toda vez que sente o cheiro do prato preferido, por vezes arroz, feijão, ovo frito. Você é o sonho desfeito, quase no altar. Lembra disso? De não ter encontrado o par perfeito, ou casado de branco com festa, e não ter dado uma festa de arromba. Você é a infância que você recorda, aquele joelho ralado, curado com mertiolate ardido, a dor de não ter dado certo, de não ter falado na hora, de ter tirado satisfação, de ter deixado passar. Você é a emoção de um trecho de um livro que você leu. Você é a cena da rua que lhe arrancou lágrimas. Você é a sua bicicleta da infância, o tênis da moda na mocidade, da casa arrumada numa manhã fria, com o vento entrando pela janela e trazendo a leve brisa da manhã. Quão profundo é isso? Você é o que você chora, o abraço inesperado, a força dada para o amigo que precisa, a pele do braço que eriça, a sensibilidade que grita, o carinho que permuta, as palavras ditas para ajudar, os gritos destrancados da garganta, os pedaços que junta, a canção que nina, a voz que acalma, o braço que abraça. Aqui eu já li para vocês. Você, finalmente, meus amigos de Campinas, é o que você escolhe ser, através da sua verdade e da sua luta, os direitos que você tem e os deveres que você tem a cumprir, a estrada por onde você corre, o atalho que por vezes pega. Você é a chegada feliz quando se chega e se abraça de quem duvidou da sua partida. Você não é só o que você come, o que você veste, você é o que você quer, o que você requer. Você é o que você labora, é o que você colabora, é o que você faz e o que você refaz. Você é o que ninguém por aqui vê, porque você é um espírito em plena evolução. Meus amigos, é isso. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Jesus abençoe cada coração e sigamos em frente, como diz o nosso amigo Orson, prossiga. Muito obrigado.